Bom, só gravando aqui para poder recapitular aqui e me lembrar depois do que aconteceu. O que acontece? Fiz essa entrada aqui pelo seguinte motivo. É porque é porque na média de 200 ele já pegou, só que eu tô dos 5 minutos. E na média de 15 minutos, no gráfico de 15 minutos, ele ultrapassa a média de 50 para baixo. E isso me dá um respiro aqui, ó, de muitos pontos até a média de 200. Cadê? Eu tinha visto ela aqui. Olha, isso me dá um respiro muito grande até a média de 269 pontos. É óbvio que esse gráfico não vai dar isso tudo hoje. Mas aqui ele já não tem nenhuma barreira no 15 minutos. Enquanto no 5 minutos ele já tem, tá? Enquanto no 5 minutos ele já tem duas barreiras, tanto para cima quanto para baixo, tá? Embora a média de 200 seja forte, mas a média de 50 ela é mais forte do que a de 20 no 15 minutos, né? Ou a de 50 nos 5 minutos. E outra coisa é que, vamos olhar aqui no 2 minutos, embora eu não sou muito fã de operar dólar no 2 minutos, coloquei o stop logo aqui em cima, pegar essa linha pontilhada aqui, na verdade eu coloquei aqui nos 5 minutos, né? Deixa eu ver, isso direitinho. Máxima 6650, 6750 na máxima. Então coloquei o stop aqui, tô arriscando aqui R$ 25. É um valor muito pequeno perto do lucro que isso aqui pode me dar. E é por isso que eu estou fazendo essa entrada. Enquanto isso, o índice encara uma barreira que é a média de 200 em 5 minutos. Voltando para o dólar, eu quero olhar aqui uma hora. Gráfico de uma hora no dólar. Ele está em queda, sim. E aparentemente está fazendo uma espécie de... Vamos lá, tirar esses estudos aqui. Para a gente entender o que rolou aqui no dólar. Bom, ele voltou no 38,2 Fibonacci. É isso. Agora é hora de comer. E ainda não almocei. E aguarda aí, stop de 2,5 pontos. Vou tirar daqui porque eu quero ter um almoço tranquilo, não ficar me estressando. Tô olhando pra tela. Bom, aí ele quase deu 5 pontos aí e voltou. Estilo escadinha. Tá vendo aí? Até o meu ponto de entrada. Foi lá em cima, ficou a um ponto aí do meu stop loss. 1,5 ponto talvez no máximo. E não pegou. E nesse momento ele se encontra logo acima da média de 200, que é a média que empurra ele para cima. Mas também ele está fechando aqui abaixo da média de 50.
que eu considerei ela mais forte do que essa daqui. Por quê? Porque no 15 minutos, olha, já foi. No 15 minutos não havia nenhum abaixo dela, foi por isso. Agora que pegou o stop, é capaz do gráfico descer. Vamos ver. Coloquei a linha vermelha simbolizando minha saída, a branca minha entrada e a verde minha saída com ganho. Tá bem longe, né? Talvez não pegasse, mas se desse, acredito que se descesse, acredito que ia andar bem. Não foi um stop técnico. Stop técnico seria aqui, ó. É, mas eu não coloquei o stop técnico. R$5,70. Stop técnico aí no 5,70. 5.470. E 2 pontos. Vou limpar essas linhas daqui. Uma entrada minha possivelmente seria aqui, nessa linha branca agora, com stop aqui em cima. Stop minúsculo aí. Mas ainda assim eu aguardaria, porque as duas médias aqui, de 9 e de 20, estão apontadas para cima. A de 20 está reto, né, praticamente. Está levemente virada para cima. Fiz a entrada, mas não deu certo e perdi 1,5 aí. Bom, tentar essa entrada aí tem bem a minha cara aqui, ó. Cruzamento de médias, primeiro candle, pegando aqui um pouquinho abaixo da média de 50 e me protegendo aqui embaixo do candle, que é gatilho, que seria esse daqui, aproximadamente aqui 1 ponto. E é isso, e deixar o gráfico desenvolver ou aceitar perder esses R$20 aí. Já foi, chega. Esqueci de um detalhe aqui, que eu estava no 2 minutos. Geralmente o dólar opera por 5. Tem que prestar bem atenção. Mas de qualquer forma ele está fazendo aqui um
Um mini Fibonacci aqui. Vou pintar ele de laranja. E o outro de azul piscina. Bom, embora eu tenha falado aí do 2 minutos aí, olha o milagre que ele faz. Ó. Então tá bom, vamos lá. Vamos lá, aqui que é um peido pra quem já tá cagado, né? Vamos lá. Última venda. E esse aqui eu não mexo mais, esse aqui foi uma venda técnica. Cinco pontos mais ou menos de estoque. Ficou nada, 7 pontos. Stop técnico. Essa é a minha briga pessoal com o dólar. Agora sim, chegou a hora do cruzamento da média de 50 com a média de 200. Então eu espero muito esse rompimento aqui para que o gráfico possa tomar um rumo, né? Ou voltar de vez e arrebentar todo mundo aí. Pintar esse candle aqui de vermelho. Se trata aqui de uma venda, né? Para ficar bem sinalizado. Ó, pelo jeito vai ser um rompimento bem expressivo. E quando fechar, como essa barra de força aí. Mas nada impede ele voltar e estopar todo mundo lá em cima. Porque é assim que o Big Player pensa. Observa que ele encontra uma barreira aqui. Esse candle aqui, ele demonstra resistência. O gráfico precisa ultrapassar esse cara aqui. Por que ele não está conseguindo? Será por esse motivo aqui? Hoje eu não ia mais gravar vídeo, porém eu resolvi gravar até para poder servir de estudo depois, né? Isso aqui é como se fosse o meu diário de trader. Eu posto no YouTube, tudo bem, para quem quiser ver, mas isso aqui é uma coisa até bastante pessoal. Então olha a região como é importante. Por que o gráfico voltou àquela hora e acabou me estopando? Ele precisa vencer essa região. Preço vencendo essa região, a gente consegue avançar com a operação. Bom, se a operação der errado, todo mundo aí já sabe por que foi. É isso. Um ponto, 2 pontos, 3, 4 pontos. E por fim,
Hoje marcou aqui o quinto ponto. E se observar bem, ainda pegou aqui discretamente um ponto aqui, ó. Não rompeu ainda. E ele precisa ultrapassar essa linha aqui. Eu vou pintar ela de preto. Preto. Um preto mais claro, né? Preto e deixa ela pontilhada. Talvez esteja esperando. Talvez esteja esperando o cruzamento da média azul com a de 200. Com a média de 50 com a de 200. Para poder dar aquela impulsão para baixo. Vamos lá. É uma hora dessa que o trader tem que ter paciência e manter a calma. Vamos lá. A melhor operação aqui seria esperar romper aqui. Eu nunca fiz isso, deixa eu tentar fazer aqui. Seria esperar romper isso aqui. Mais ou menos dessa forma aqui. Pronto. Assim que tivesse esse rompimento, faria a entrada bem aqui. Né? Só que ainda assim o stop ficaria muito longo. E não sei se seria viável. 15 pontos de stop. Ou stop na própria barra. Com 6 pontos. Mas acredito que seria uma operação mais segura. Né? Vamos aguardar. Isso na minha leitura, né? Se eu estiver enganado aí, me corrijam. Então, vamos aguardar. Aí fica melhor com a linha mais fininha, né? Quero falar uma coisa para vocês. Embora esse aqui seja um simulador remunerado, valendo aí gatilho aí na mesa Euroinvest, o nível de ansiedade que eu fico numa operação dessa é muito grande. A vontade de apertar ali e sair da operação é imensa. É imensa. Da mesma forma que às vezes eu quero entrar numa operação e acabo não entrando. E eu vejo o gráfico ir a meu favor. E aquilo me deixa com um sentimento de frustração, né? E eu acredito que todo trader passa por isso. Tá aí, ó. Basicamente aconteceu o que eu falei. Ele rompeu aqui nos 5 minutos, mas no 15 ele não rompeu. Então o que que eu vou fazer? Eu vou ver se tem como eu proteger essa operação aqui. Fora do stop técnico. Vou deixar aqui no 15, né? 5,5 eu tô fora da operação. Então, ou eu arrisco, né? Ou não arrisco. Vou colocar aqui na posição de 0 a 0, porque eu acho que não tem mais o que acreditar aqui. Agora ou ele rompe ou não rompe. Deixa eu ver aqui a máxima do candle aqui. 64,50. Eu tô aqui meio ponto acima. No 65. Eu vou dar uma analisada aqui no macro.
No macro ele também pegou aqui uma retração aqui do Fibonacci. Foi no 32,8%, bem aqui, ó. Então aqui eu tenho totalmente uma intenção de venda aqui, tá? Aqui ele pegou no 32,8%. E aquele no micro, ou eu falo macro, mas foi no diário, né? Dentro do dia, né? E aqui no micro ele fez a mesma coisa num movimento menor, ou seja, ele fez uma estrutura dentro de outra estrutura. Esse caso aqui praticamente acabou de acontecer, ó. Só que o candle ainda não fechou. Ele ainda não definiu para onde ele vai. Falta o candle fechar. Nos 5 minutos já fechou, né? Mas a gente precisa dessa confirmação aqui no 15. O 15 é basicamente agora, né? Daqui a menos de um minuto vai fechar o 15. De novo, mais uma vez fecha acima da resistência. Então a briga feia ali. Vou tirar essa marcação que eu coloquei. E vou deixar aqui ele confirmar. Acredito eu que se ele romper esse candle aqui, ele vai embora. Eu tenho 15 minutos de operação. A mesa, a plataforma que é da mesa Euroinvest, ela vai me limar da operação daqui a 15 minutos, automaticamente, né? É responsabilidade minha, mas acredito que isso acontece de forma automática e, né, pelo menos por enquanto, não tem falhado. E deixa rolar. Se por acaso pegar minha ordem aqui, né, e me der o stop, eu tento vender num preço mais alto lá em cima, tá? Aí pega um preço melhor. Mas eu prefiro que ele vá na direção a favor do que ficar violinando, entendeu? Aí, acabou de pegar aqui no meu stop, né? Tava na posição de 0 a 0 aqui, stop break even, e pegou aqui, né? Então, já vai fechar mesmo, daqui a 7 minutos. Agora vamos ver o que acontece, se realmente meu diagnóstico aí foi certo. Bom, agora é a hora que fecharia todas as minhas ordens. Eu estaria apenas aqui com 2,5 pontos, né? 30, pronto, 2,5 pontos é o que eu teria ganho aqui se tivesse continuado na operação. Então, tá aí. Dei uma saída de casa, são 20 horas e 17 minutos. Esse caso aqui, eu teria terminado com 2,5 pontos mesmo, embora o gráfico andou aqui bastante, né? O gráfico andou aqui 6 pontos. Não terminaria porque a corretora me fecharia a mesa, a plataforma me fecharia aqui às 17 horas e 30 minutos. Por causa da forma que ela é programada, né? Eu não posso virar posicionado de um dia para o outro, tá? E aqui praticamente a minha estratégia está demonstrando que isso aqui é uma queda, isso aqui seria o candle de queda. Esse é o cara. Tudo indica que esse é o cara, né? Vai ter muita gente aqui, ó, sabe, vendendo aqui. Esse era o cara tão esperado que eu tinha falado, porém, ele veio de uma forma tímida. Ele ainda não deu aquela característica de confirmação. Mas eu acredito que ainda aqui vai ter muita gente vendendo aqui, com stop aqui em cima, stop de 6, 7 pontos, esperando que o gráfico faça isso. Isso. E vai ter gente esperando ele voltar aqui. Mas pode ser que ele não volte. E aí que tá o problema. E é isso aí, galera. Mais um vídeo. Eu não ia gravar esse vídeo aqui porque acabar ficando muita informação. Mas eu acredito que foi um vídeo bom. Foi um vídeo que
que tem um conteúdo, tem um valor didático aqui, educacional muito grande. E, e fico feliz de ter conseguido fazer um vídeo bom. Infelizmente não consegui sair dessa operação aqui com lucro nem das outras. Essa aqui porque não deu tempo, né? E espero poder somar aí com vocês aí mais à frente, como acredito já ter somado com algumas pessoas. E é isso aí. Quem gostou, curte, se inscreve no canal, dá aquela força aí, comenta, fala o que vocês acham e compartilha com os amigos aí para trocar uma ideia. E outra questão aqui é que quando acontece esse tipo de cenário, muitas das vezes o mercado abre um gap de queda e esse gap ele ocupa espaço de um candle, por exemplo, como se aqui tivesse um candle, digamos assim, de 20 pontos e o gráfico abre com esse gap aqui, depois tenta fechar o gap e segue tendência. Então isso é uma coisa que também pode acontecer, porque toda informação que a gente tem até agora é informação de venda aqui no, digamos aqui no master, né? E no médio aqui, né? E no micro, entendeu? Que é onde está esse Fibonacci vermelho aqui. É isso aí, galera. Muito obrigado aí. Boa noite. Até a próxima. Tchau.